Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. Lucas, capítulo 15, versículo 11, 24. Aí pode baixar lá em cima, senão vai ficar muito alto. Vamos ler todos. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, repita essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, todo mundo, Senhor Jesus, neste momento eu te peço que abra o meu entendimento, o meu coração, para compreender, atender a tua palavra no meu dia a dia, Senhor. Me ajude a pôr em prática. Eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui nessa noite, né? Bom que você veio. É muito bom você estar aqui. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra, essa parábola de Jesus, ela é muito conhecida. É a parábola do filho pródigo, ou filho perdido. E é interessante porque, se nós formos fazer a analogia a qual ela propõe, a qual Jesus propõe, é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Aqui o Senhor está colocando um exemplo de como às vezes nós tratamos a Deus e como Deus nos trata. É uma analogia, um simbolismo da forma que nós tratamos a Deus e da forma que Deus nos trata. É óbvio que aqui está tratando de uma história de um pai terreno que tinha muitas posses, tinha muitos empregados, que tinha um outro filho mais velho que era responsável e que o ajudava em tudo, mas esse filho de repente resolveu abandonar todo o conforto, abandonar todos os bens que ele tinha junto com seu pai. Ele quis somente os seus, a parte que lhe cabia, e resolveu cair no mundão, meteu o pé no mundo para viver do jeito dele. Eu estava inclusive de manhã falando isso, né? Por que será que aconteceu isso, né? Nós vamos ver mais para frente aí. Mas uma coisa interessante que a gente consegue perceber nesse texto é que ele fala sobre 4 atitudes. Eu posso destacar pelo menos, no mínimo, 4 atitudes. A primeira atitude que nós vemos é uma atitude de egoísmo. A primeira atitude que nós vemos é a atitude de egoísmo. O texto diz assim: dá-me, a partir do versículo 12, versículo 13, ele chega para o pai e fala assim: Pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens, eu quero a minha parte da herança. E aí o pai dele reparte a herança, e aí ele
pega tudo que é seu e vai embora. Atitude de egoísmo por quê? Porque a gente consegue observar nesse jovem que ele era materialista, ele só pensava em coisas materiais. Ele queria dinheiro para fazer a sua vontade. Ele era materialista, ele amava mais as coisas do que as pessoas. E hoje em dia, meus irmãos, nós estamos assim na sociedade. A gente vê pessoas amando coisas e querendo usar as pessoas. Não é assim? Hoje em dia é assim. As pessoas estão amando as coisas, os carros, amando os bens, amando um cargo numa empresa, amando tantas outras coisas e estão esquecendo as pessoas. Amam as coisas e usam as pessoas. Esse jovem, ele era desse naipe, né? Era dessa categoria. E ele valorizava os bens. E ele era extremamente egoísta. A pessoa egoísta, ela só pensa nela, só pensa na sua autossatisfação. Satisfazer o seu desejo a qualquer custo. Eu. Você pode observar aqui que ele era egoísta e era orgulhoso ainda. Dá-me o que é meu, quero o que é meu. O eu. Quando o eu se torna o centro, nós começamos a ter um monte de problemas na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que é da nossa vontade, e nem sempre aquilo que é da nossa vontade é bom. Nem sempre aquilo que é da nossa vontade é da vontade de Deus. Nem sempre aquilo que é da nossa vontade vai trazer coisas boas ou benefícios lá na frente. E nós temos que parar para pensar nisso. Esse jovem, ele diz, dá-me o que me cabe, tudo que era seu, o eu era a palavra que imperava aqui. É eu daqui, eu dali. Preste atenção, olhe para mim. Se você começar a estar falando muito assim, eu direto, comece a observar isso. Você está se tornando uma pessoa egoísta. Você está se colocando no centro de todas as coisas e você está querendo satisfazer apenas a sua vontade. Cuidado quando você fala muito eu, meu e minha. Nós tínhamos na igreja de Sarandi um casal de jovens namorados e existia uma certa possessividade entre eles. Esse é o meu namorado, essa é a minha namorada. Não, eu não deixo ela conversar com os outros caras não, porque ela é minha namorada. Eu não deixo ele conversar com as outras meninas, porque ela é minha namorada. Até conversando com as meninas, pessoas do mesmo sexo, tinha aquela possessividade. Sabe o que estava por trás disso? Egoísmo. A pessoa é dele, não é de mais ninguém, é minha. É para me satisfazer, para me agradar, está ali, ela é minha, é egoísmo. E às vezes a gente ia falar, a pessoa não queria aceitar por causa do orgulho também, que já era outra barreira. Mas o texto diz que este jovem, no versículo 13, ele, não muito tempo depois, ele reuniu tudo que ele tinha e foi por uma região distante, lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente, conforme a tradução. Ou seja, ele viveu da forma que ele quis viver. Ele fez o que ele queria fazer. E aí temos um grande problema. Se a nossa vida não for pautada na palavra de Deus, se nós não colocarmos isso como fonte de regra, de fé e prática, e colocar isso aqui como o nosso manual, nós vamos sempre dar cabeçada na vida. Muita gente tem dado cabeçada na vida porque não segue a palavra de Deus, segue suas vontades, seus instintos. E ele queria satisfazer o seu ego. Agora surge aquela pergunta que eu fiz aqui: por que será que nós nos afastamos do Pai? Por que nós nos afastamos do Pai? Vocês lembram quando vocês eram crianças? Né? Vamos puxar da memória aí. Lembra quando você era criança? Lembra quando você queria aprontar uma arte? O que você fazia quando você queria aprontar uma arte? Você chegava na frente do seu pai e aprontava arte? Quantos aqui aprontavam arte na frente do pai ou da mãe? Levanta a mão. Ninguém, né? Aprontava na frente do pai e da mãe? Também? Misericórdia, irmão. A maioria da gente, quando vai aprontar uma arte, é escondido. Para o pai e para a mãe não ver. A não ser quando é pequenininho mesmo, né? Bem criancinha, né? Aí você não tem noção das coisas, você apronta a arte ali na frente do pai e da mãe. Mas quando você quer aprontar uma arte, o que você vai? Você espera, o pai e a mãe saiu, você vai lá escondidinho e faz lá para ninguém ver. Esse jovem fez a mesma coisa. Ele queria viver a vida do seu jeito.
Ele queria ter a sua vida louca, a sua vida bandida, né? Fazer o que dava na telha. E perto do seu pai ele não iria conseguir isso. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Muitas pessoas quando saem da igreja, é porque querem viver do seu jeito. A maioria das pessoas que começam a abandonar a igreja, a maioria das pessoas que começam a abandonar os seus ministérios, a maioria das pessoas que começam a se afastar de Deus, das coisas de Deus, das pessoas de Deus, é porque tem alguma coisa errada. Onde a fumaça há fogo. A princípio de alguma coisa errada ali. Porque na presença de Deus, junto com os irmãos, é pregada a palavra de Deus, a gente tem a comunhão com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Mas se a pessoa não quer ter isso, é porque ela quer viver um outro tipo de vida. E isso confronta com o que ela está fazendo, com o que ela está pensando, ou com o que ela quer fazer. Muitas pessoas começam a abandonar a igreja, começam a abandonar o ministério, é porque eles querem viver do seu jeito. Já estão vivendo alguns até já estão vivendo do jeito que eles querem. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra, né? Eu já, não sei se eu já disse aqui, mas eu tenho um amigo que eu tenho discipulado já há mais de 30 anos. Até se batizou, inclusive na Igreja Central de Maringá, né? Eu pesquei ele, né? Mas ele acabou se batizando na Igreja Missionária Central de Maringá. E ele era um crente meio Raimundo, né? Conhece o crente Raimundo? Aquele com um pé na igreja, outro no mundo. E aí ele se afastou de Deus, começou a se afastar dos ministérios, começou a buscar outras coisas. E um dia ele sentado num happy hour, tomando uma cervejinha com seus amigos de trabalho, aí um dos companheiros dele fala assim: olha, eu gosto mesmo do fulano de tal aqui, falou o nome dele, vou colocar o nome de Filisberto, né? Acho que não deve ter ninguém como Filisberto aqui. Eu gosto mesmo é do Filisberto, porque o Filisberto ele é crente, mas não é aquele crente chato que fica pegando como no nosso pé. Filisberto é um crente, mas ele é igual nós. Aí é doído, né? Diz que a hora que eles falaram isso, ele estava com um copo de cerveja na mão, ele olhou a cerveja, olhou para o outro. Um cara que tinha não sei quantas amantes, o outro que ficava roubando várias empresas, que dava golpe, o outro que era um cara que não tinha moral nenhuma. E ele aí o Espírito, eu creio, irmãos, firmemente que o Espírito Santo acusou ele naquele momento. Acusou não, incomodou ele naquele momento. Quem acusa é o diabo. Mas o Espírito Santo incomodou ele naquele momento e ele caiu em si. Falou: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Os caras estão me comparando com eles e eu sou igual um deles mesmo. E aí ele veio me procurar aquela noite chorando, falando: cara, o que eu tenho que fazer? Que tal? Rapaz, você vai pedir perdão para Deus e vai voltar para os braços do Pai. Volta para os braços do Pai. Eu posso pensar que muitas vezes nós queremos nos afastar de Deus achando que Deus não está nos vendo. Mas olha o que Salmo 139, versículos 7 e 8 diz. Vamos ler todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3. Para onde? Nós não podemos nos esconder de Deus. Ali diz que até no inferno Deus nos enxerga. Se alguém for para o inferno, Deus vai enxergar ele lá. Até no inferno Deus está. Não, sim, está ali, ó. Não de forma atuante, mas Ele é onipresente. Deus está em todo lugar, Ele sabe. Até o que os capetosos estão fazendo lá, estão tramando, Ele está vendo. Por isso que Ele faz o melhor para nós, Ele tem a saída. Por isso que Ele sabe a resposta, aquilo que nós precisamos. Aqueles planos demoníacos que são feitos lá nos 5º, no 9º, no 10º inferno, sei lá o que. Ele sabe de tudo, porque Ele é onipresente. E Deus sabe de todas as coisas. Não adianta a gente querer esconder, meus irmãos. Não adianta a gente querer ficar jogando sujeira para debaixo do tapete, falando: ninguém vai ver. Deus está vendo. Esse jovem quis se afastar do pai para querer viver de uma vida louca, do seu jeito. Não tem como se esconder de Deus. Olha para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como você se esconder de Deus, meus irmãos. Ele está vendo. Ele sabe até seus pensamentos. Até aquilo que você pensa, Ele sabe. Não tem. A segunda atitude que eu vejo aqui, a primeira foi a de egoísmo, a segunda atitude que eu vejo aqui foi uma atitude de arrependimento. Quando esse jovem caiu em si, quando ele viu
que tudo aquilo que ele achava que tinha conquistado, toda aquela falsa liberdade que ele achava que tinha, não valia nada. Diz o texto que ele caiu em si, né? No versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Em toda aquela região ele começou a passar necessidade. E aí no versículo 17 diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui estou morrendo de fome. Meus irmãos, para que ele pudesse cair em si, foi preciso ele chegar ao fundo do poço. Lembra que nós falamos domingo passado sobre o fundo do poço? Foi preciso ele chegar ao fundo do poço, para que ele pudesse se lembrar de Deus, para que ele pudesse se lembrar das coisas de Deus. Nós não precisamos chegar ao fundo do poço não, meus irmãos. E eu quero dizer uma coisa, que os porcos para o povo judeu eram um animal extremamente imundo. Para ele estar cuidando de porcos é porque ele chegou no fundo do poço. Não tinha mais para onde ele cair. Mas isso por quê? Porque ele se afastou do Pai. Porque ele se afastou de Deus. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele podia dar um jeitinho, enquanto ele achava que tinha amigos, ele podia achar um jeito de quebrar um galho, ele não buscou a Deus. Ele não se arrependeu. Meus irmãos, será que a gente tem que ficar numa UTI, entregue, desenganado pelo médico? Será que nós temos que chegar ao ponto de perder tudo que nós temos, família, casa, emprego, um monte de coisa, para a gente poder se conscientizar que nós precisamos de Deus? Será que nós temos que chegar a um ponto de ser exposto a tudo e a todos, para a gente cair a ficha? Meu Deus, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Jesus, meus irmãos. Ele pegou e disse, levantar-me-ei e irei para o meu Pai. Só se levanta quem está caído. Ele estava caído, derrotado, fracassado, impotente, sem apoio, sem justificativo para os seus atos, sem ninguém. Cadê os amigos? Cadê os falsos amigos? Meu irmão, minha irmã, essa regra é de ouro. Você só vai saber quem realmente te ama, quem realmente se importa com você, quando você estiver passando por uma situação muito difícil, que daí um se espirra daqui, outro se espirra daqui, outro se espirra dali, só vai ficar do seu lado aquela pessoa que realmente te ama. E muitas vezes a gente nem dá muito valor para aquela pessoa. A esposa, o esposo, os filhos, né? Um amigo verdadeiro. Agora as pessoas podem te abandonar. Ainda que elas te abandonem, Jesus não vai te abandonar. Posso ouvir um amém? Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus? Aleluia! Os falsos amigos foram embora, ele se arrependeu e decidiu voltar para o seu pai. A segunda atitude, atitude de arrependimento. Eu estou errado, daqui não tem mais solução, eu tenho que me arrepender, eu tenho que voltar para Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você: qual será a situação ou algo que nós temos feito, que o Senhor nos chamou aqui hoje para que nós ouvíssemos, para que nós nos arrependêssemos, porque isso tem nos afastado da presença de Deus? Será que nós temos aqui alguma atitude? Será que eu e você temos alguma atitude que tem nos afastado do caminho de Deus? E Ele nos chamou aqui para nos ouvir e ouvir essa palavra, e falando aos nossos corações, Ele está dizendo assim: olha, volte para mim, volte para os meus braços, eu tenho o que você precisa. A terceira atitude é a atitude de humildade. Aquele homem outrora arrogante, aquele homem outrora orgulhoso, cheio de si, dá o que é meu aqui, daí velho, daí o que é meu, que eu quero ir embora, quero curtir minha vida, quero fazer o que me dá na telha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou, eu sei o que eu faço. Agora, depois que ele perdeu tudo, não tem mais nenhum amigo falso, porque enquanto existe algo para dar, os amigos falsos vêm receber, né? Ele agora está quebrantado, ele reconhece o que ele tinha feito e diz, levantando-se, foi para o seu pai. Ele tinha pecado contra o céu e contra Deus. Aí ele chega diante do seu pai, versículo 20, fala aqui: a seguir levantou-se, foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei.
Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele se humilhou ali, meus irmãos. Esse jovem se humilhou agora diante do seu pai. Outra hora saiu arrogante, altivo. Agora ele voltou cabisbaixo, quebrantado, humilhado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o que ele tinha feito. Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. E aqui está um princípio bíblico. Quando um filho desobedece o seu pai, se volta contra o seu pai e sua mãe, ele está ferindo um preceito divino. Porque Deus fala: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse jovem, ele quebrou esse princípio, ele não honrou o pai dele. Ele abandonou o seu pai. Talvez você possa falar assim: mas o meu pai e a minha mãe, eles são muito duros comigo. Talvez você possa dizer: meu pai me bateu, minha mãe me bateu. Talvez você possa colocar um monte de empecilho para não cumprir essa palavra do Senhor, de honrar o seu pai e sua mãe. Mas eu conheço histórias de filhos que, mesmo sendo às vezes espancado pelos seus pais, que mesmo sendo tesourado muitas vezes nas suas vontades, eles permaneceram firmes no Senhor. Eles oravam pelos seus pais. E algumas vezes os seus pais, mesmo depois de tê-los castigado, entravam no quarto e via aquele filho, aquela filha orando: Senhor, abençoa o meu pai, abençoa a minha mãe, que ele possa me compreender, eu não desejo mal para ele me bateu, está doendo, eu não tive culpa, mas Pai, abençoa o meu pai, minha mãe. E Deus quebrantou o coração daquele pai, daquela mãe. Muitas vezes nós não queremos obedecer os princípios divinos, e são para serem obedecidos. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse jovem, ele percebeu que ele tinha transgredido contra Deus quando ele desobedeceu o seu pai. Pequei contra o céu e pequei contra ti. E diante do seu pai ele chegou quebrantado, totalmente humilhado. Significa que eu e você, nós temos que chegar diante de Deus em atitude de humildade, meus irmãos. Nós não podemos chegar para Deus assim: Deus é meu brother, é meu amigo, eu vou chegar, ô pai, não. Nós temos que chegar diante de Deus com respeito, quebrantado, humilhado. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, me ajuda. Esse jovem, ele reconhece o que tinha perdido: a sua família, seu pai, seu irmão, a riqueza, a estabilidade que ele tinha, todo o conforto, segurança que ele tinha com o pai. Ele viu que ele perdeu. Meus irmãos, quem abandona Deus, quem abandona o Senhor Jesus, quem abandona a igreja, quem abandona o caminho de Deus, perde tudo. Pode ter a maior riqueza do mundo, mas não tem nada. Pode ter o homem mais bonito do mundo, mas não tem nada. Pode ter a mulher mais bonita do mundo, mas não tem nada. Pode ter a empresa mais rica do mundo, mas não tem nada. Pode ter o carro mais chique do mundo, mas não tem nada. Nós precisamos de Deus, meus irmãos. É igual aquela história da pessoa que chega assim: mãe, pai, está aqui meu namorado, minha namorada. Ele é evangélico, aceitou Jesus? Não, ele é tal religião lá. Mas filha, não, mas ele é bonzinho, os pais dele são evangélicos, ele é gente boa, ele trabalha nisso. Só falta Jesus. Faltou tudo. Se só falta Jesus, faltou o principal, faltou tudo. Esse jovem, ele abandonou tudo para viver da sua forma, quebrou a cara. A última atitude que nós vamos falar é a atitude de amor. No versículo 20, a seguir, levantou-se, foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O pai o viu de longe. O pai o enxergou de longe. A palavra diz que ele estava lá no horizonte. E eu fico imaginando aqui, irmãos, aquela cena daquele pai que perdeu seu filho para o mundo, para as drogas, para os vícios, para tantas coisas. Às vezes fica no final de tarde ou à noite,
como será que o meu filho vai voltar? Como será que a minha filha vai voltar? Porque um filho só vai entender um pai quando ele for pai também. Um filho só vai entender uma mãe quando ele for mãe também. O pai e a mãe não dormem enquanto o filho não chega. Eu fico imaginando esse pai esperando o seu filho. Será que ele vem? Será que ele vem e ele não vem? E de repente ele olha lá no horizonte, aquele jovem começa a vir, descendo lá o carreador. Ele fala, mas parece meu filho, mas está muito cabeludo, está muito barbudo. Mas é o jeito de andar do meu filho, mas as roupas estão todas maltratadas, maltrapilhas. Mas não, é o meu filho, é o meu filho. E sai correndo, abraça o filho dele. Diz, meu filho, e diz a palavra que ele o abraçou e que ele o beijou. Meus irmãos, eu fico imaginando essa cena. E ele cheio de compaixão. Ninguém tem maior amor do que o nosso Pai. Posso ouvir um amém? A palavra do Senhor em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém te ama como o Senhor. Ninguém te ama como Deus. E o pai correu para o seu filho. Ele só basta um movimento seu, meu irmão, para Deus correr para o seu lado. Você não precisa fazer muita coisa não, é só você se voltar para Deus. Deus está afinzão de te abraçar. Deus está afinzão de te salvar. Deus está afinzão de te curar. Deus está afinzão de você, meu irmão, minha irmã. Ele está afinzão de você. É só você dar um sinal que Ele quer já chegar perto de você. Esse filho só começou a vir e o pai correu ao seu encontro. Um sinal de arrependimento. Um sinal de arrependimento é suficiente para Deus. E o pai o abraçou e beijou. Meus irmãos, quantos aqui conhecem chiqueiro de porco? Já viu um chiqueiro de porco? Levanta a mão. Quem que... Outro trem fedido da pega, né? Misericórdia. Você vai naquele chiqueiro lá, aquelas fezes dos porcos misturado com lavagem, coisa bolorenta. É uma visão horrível. O cheiro então pior ainda. E quem trabalha com porco fica com aquele cheiro. Você pode tomar banho e fica com aquele cheiro. Hoje você foi lá cuidar de porcos, né? Hoje eu fui. Imagina o cara que ficou direto cuidando de porcos. Eu fico imaginando que o fato daquele jovem estar fedido, o fato daquele jovem estar sujo, maltrapilho, significa o meu e o seu pecado. Olha para mim, presta atenção, isso é muito importante. O fato daquele jovem estar sujo, fedido, maltrapilho, simboliza o meu, o seu, o nosso pecado. Meus irmãos, Deus não nos importou com a nossa sujeira. Ele nos abraçou e nos beijou por intermédio de Jesus, do sacrifício de Jesus, meus irmãos. Nós estávamos sujos, mortos nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos abraçou, Ele não se importou com a nossa sujeira, meus irmãos. Ele não se importou. Ele abraçou e beijou aquele jovem. Quantos pais têm deixado de abraçar e beijar os seus filhos? Quantos pais às vezes causam traumas muito grandes, irrepreensíveis, ou melhor, irreversíveis nos seus filhos, por não abraçar, por não beijar, por não fazer um carinho. Pais que às vezes são muito duros, pais que às vezes tesouram demais a personalidade e o temperamento dos seus filhos. Você já beijou seu filho hoje? Ou sua filha? Você já abraçou? Eu me recordo de um funeral que nós fomos fazer, um culto fúnebre. Pai, filho morreu de acidente de moto, estava lá o corpo no caixão.
E geralmente o certo é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. E estava lá aquele senhor, com aparência parece assim que era uma pessoa brava, mas estava ali chorando. Eu devia ter te abraçado, meu filho. Ai, chorando. Eu devia ter te abraçado. Eu devia ter dado mais tempo para você. Eu devia ter pescado com você. Meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho. Não adiantava mais nada. Não adiantava mais nada. Não perca tempo. Pais, abracem seus filhos, beijem seus filhos, saiam com seus filhos, ouçam seus filhos. Esse pai era um pai perdoador. Eu gostaria que você olhasse para a cena do pai perdoador. Eu gostei muito dessa imagem, porque ali é uma alegoria. Aqui esse pai é uma alegoria de Deus, um Deus que perdoa. Aí é um pai terrestre, o pai da parábola. Mas toda vez que eu peço perdão para Deus, eu me sinto abraçado como essa figura aí, o pai me abraçando. Isso para mim é muito forte, porque eu não conheci meu pai. Eu não tive contato com meu pai. Mas você que tem pai, você que tem filho, valorize. A palavra de Deus diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar com um texto que nós também falamos ontem, no domingo passado. Texto de Romanos, que diz assim: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Pai te ama. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, ore ao Senhor agora. Deus te trouxe aqui, talvez tenha algo que Ele quer colocar na sua vida, que Ele está falando com você, para que você volte aos caminhos do Senhor. Talvez Ele está nesse momento, usando essa palavra, usando os cânticos, usando tudo que nós dissemos e fizemos aqui, para falar com a tua vida. Talvez você está distante dEle, talvez você tenha gradativamente abandonado o caminho do Senhor, talvez você tenha priorizado as suas coisas, esquecido da sua devocional, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus. Deus hoje está te chamando, está te dando um chacoalhão. Meu filho, minha filha, eu sei que tem coisas importantes para você fazer. Oh, meu filho, minha filha, eu sei que tem coisas importantes para você fazer, mas nada é tão mais importante do que minha intimidade contigo. Nada é tão mais importante do que eu e você. Meu irmão, minha irmã, não deixe que as coisas desse mundo te afastem de Deus.
Não seja como esse jovem, abandone a presença do Pai para fazer as coisas que você acha que tem que fazer. Deus está te chamando, Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir. Tem coisas importantes, mas a minha presença é mais importante do que todas as coisas. A minha intimidade contigo é algo que eu não troco por nada. Deus está falando isso para você nessa noite. Põe a mão no teu coração, quero orar por você. Senhor, aqui estão esses irmãos e irmãs que o Senhor trouxe aqui essa noite para que, como eu, ouvisse a tua palavra e fôssemos todos nós, ó Deus, chacoalhados pela tua palavra. Aplica ela no nosso coração, que nós saímos daqui pensando sobre o nosso relacionamento horizontal entre nós, pai, filho, filho e pai, família, e também o nosso relacionamento vertical, meu relacionamento contigo, nosso relacionamento contigo. Ó Deus, promova mudança, Senhor, nesses dois tipos de relacionamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus. Podeis sentar, em nome de Jesus.